Para a nossa viagem de integração de fim de ano, nosso chefe, num ataque de alegria natalina, decidiu levar a empresa inteira para Miami para a véspera de Ano Novo. Mas, quando chegamos lá, ele enfiou nós três, os melhores vendedores da empresa, num albergue com dormitório misto de $10 à noite. Ele e todo o resto da equipe se hospedaram numa mansão particular de 5 estrelas. Pessoas talentosas conseguem prosperar em qualquer lugar, ele disse com um sorriso presunçoso. Considerem isso um pequeno exercício para moldar o caráter. No momento em que ele saiu, Kevin, nosso rei das vendas, enviou friamente uma única mensagem de texto. Um cliente importante respondeu imediatamente, dizendo que atrasaria o pagamento final em 6 meses. Jessica, nossa rainha das vendas, fez uma simples ligação. Um cliente fiel de 3 anos anunciou prontamente que não renovaria o contrato. Quanto a mim, liguei para a minha família. Oi, pai. Sobre aquele contrato de $10 milhões que acabamos de fechar. Pode ir em frente e cancelar. Isso era além de absurdo. Já ouvi falar de chefes que descartam as pessoas depois que elas cumprem seu propósito, mas nunca vi um cortar sua própria árvore de dinheiro pela raiz. Para ser sincera, ficamos chocados quando ele nos levou até a porta da frente daquele albergue imundo. Antes de sairmos de Nova York, ele havia nos prometido, seus funcionários 3 estrelas, uma grande surpresa. Então a equipe normal ficou com um resort 5 estrelas, enquanto nós 3, que sozinhos trouxemos negócios de 9 dígitos para a empresa, deveríamos dormir em um dormitório. Alguém pode por favor me dizer que parte disso é a maldita surpresa? Vendo as expressões furiosas em nossos rostos, o chefe bateu palmas. Vocês 3 são os pilares desta empresa. Ficar aqui vai afiar a determinação de vocês, o que só vai ajudá-los a trazer ainda mais negócios. Kevin foi o primeiro a perder a paciência. Chefe, este é um retiro da empresa. Qual é o sentido de afiar nossa determinação? Ele perguntou, com a testa franzida. E por que os outros funcionários ganham um hotel 5 estrelas e nós não? Foi quando a esposa do chefe, Brenda, deu um bufo de escárnio. Ah, Kevin, não se faça de bobo. Meu marido Richard tem um coração mole demais. Ele paga a vocês, vendedores, muita comissão. Os milhões que vocês 3 levam para casa todos os anos deixaram a empresa sem dinheiro para os quartos de hotel de vocês. Suas palavras nos atingiram como um tapa na cara. Então era isso. Eles achavam que ganhávamos demais. Mas a nossa estrutura de comissões estava escrita preto no branco em nossos contratos. Nós merecíamos cada centavo com base em nosso desempenho. E claro, nossas comissões eram altas, mas os lucros que trazíamos para eles eram 10 vezes maiores. No momento em que apontei isso, Brenda apenas deu um sorriso malicioso. Mia, é aí que você se engana, ela disse friamente. É a bondade da empresa que permite que vocês ganhem tanto. As regras não têm nada a ver com isso. Vendo que discutir com ela era inútil, Jessica se virou para o chefe. Richard, você tem que nos dar uma explicação real. Nós demos duro por você, trazendo um acordo atrás do outro. É sério que é assim que você vai nos tratar? Dava para ouvir a mágoa na voz dela. Ela estava na empresa desde o início, uma funcionária leal que ajudou a construí-la do zero. Antes que Richard pudesse sequer abrir a boca, um de nossos colegas se intrometeu. Qual é, Jessica? Vocês ganham milhões por ano em comissões. Qual é o problema em pagar pelo próprio quarto? Outro concordou. Se eu estivesse ganhando esse tipo de dinheiro, nem aceitaria uma comissão tão alta. O chefe e a esposa dele foram gentis o suficiente para nos dar empregos. Deveríamos demonstrar um pouco de gratidão. Ouvindo todos eles puxarem o saco, não consegui mais me segurar. Isso é um monte de merda, e vocês sabem disso, eu disse levantando a voz. A empresa está pagando pelos quartos de vocês, não está? Chefe, esse retiro deveria ser com todas as despesas pagas. Você está mesmo nos dizendo que temos que cobrir nossa própria acomodação? A tensão estava tão densa que dava para cortar com uma faca. Finalmente, o chefe falou. Ele suspirou dramaticamente. Kevin, Jessica, Mia, minha esposa está certa. Fui muito mole com vocês. As altas comissões deixaram todos vocês arrogantes. Vocês são nossos melhores vendedores, certo? Os mais talentosos? Bem, pessoas talentosas conseguem prosperar em qualquer lugar. Esta é a minha decisão final. Agora parem de causar problemas. Com isso, ele se virou e levou o resto da equipe em direção ao seu paraíso de 5 estrelas, deixando nós 3 parados na calçada em frente a um albergue duvidoso de $10. No segundo em que ele sumiu de vista, nós 3 pegamos nossos celulares. Todos fizemos nossas ligações e depois guardamos nossos aparelhos em uma sincronia quase perfeita. Kevin falou primeiro, sua voz perigosamente calma. Se ele quer jogar sujo, eu também posso. Aquele pagamento de $3 milhões pode esperar mais 6 meses. Jessica deu de ombros. Não se preocupem com o meu lado. Aquele cliente importante que gerencio há 3 anos não vai renovar o contrato no ano que vem. Eu dei um sorriso sem graça. E eu acabei de dizer ao meu pai para cancelar aquele acordo de 10 milhões. Falando a verdade, eu era a mais nova dos 3, e não tão experiente quanto meus 2 colegas. Mas eu tinha uma grande vantagem, um pai muito rico. Só os negócios que a empresa da minha família repassava para a nossa já eram suficientes para manter as luzes acesas e muito mais. Se o nosso chefe queria transformar nós 3 em inimigos de uma só vez, então tínhamos cansado de ser bonzinhos. Eu mal podia esperar para ver como ele e a esposa agiriam de forma arrogante quando suas vacas leiteiras tivessem sumido. Depois de resolver nossos assuntos, reservamos quartos no mesmo resort 5 estrelas. Estávamos de férias, afinal. Mesmo que tivéssemos que pagar do próprio bolso, iríamos aproveitar. Tínhamos acabado de nos acomodar perto da piscina de borda infinita, aproveitando o sol, quando vimos Richard e seu rebanho de funcionários caminhando na nossa direção. No momento em que Brenda nos viu, ela deu uma risadinha. Viu, querido? Eu te disse. Eles estão montados no dinheiro. Acabaram de pagar pelos próprios quartos 5 estrelas. A empresa não precisou gastar um centavo. Ela bateu as palmas das mãos. Na verdade, já que estão todos aqui, agora é o momento perfeito para anunciar os 21 novos
regulamentos para o departamento de vendas. Escutem bem. Enquanto olhávamos incrédulos, ela leu meticulosamente de uma lista no celular. Regra número 1. Todos os vendedores devem rigorosamente bater o ponto na entrada e na saída do escritório. Esquecer de bater o ponto será tratado como uma falta injustificada de 3 dias. Regra número 2. Todos os registros de conversas com clientes devem ser enviados para revisão diária. Regra número 3. A comissão de vendas de alto nível será reduzida de 20% para 2%. Ela nem havia terminado de falar. Se fôssemos forçados a bater ponto como burocratas de escritório, como supostamente faríamos reuniões com os clientes para gerar alguma receita, era óbvio do que isso realmente se tratava. Ela achava que ganhávamos dinheiro demais e queria cortar nosso salário, mas nós tínhamos conquistado cada um daqueles acordos. Kevin foi o primeiro a objetar, mas Richard apenas o ignorou com um aceno. Kevin, não se pode ter uma empresa sem regras. Podemos ser uma firma pequena, mas precisamos manter a disciplina. Ele estufou o peito. Além disso, se não fosse por mim dando a oportunidade a vocês alguma vez teriam conhecido clientes de tão alto nível? Teriam fechado acordos tão gigantescos? O mínimo que vocês poderiam fazer é mostrar alguma gratidão em vez de reclamar. Vocês são um bando de víboras. Todos vocês. Como você acabou de nos chamar? Eu avancei, pronta para dizer umas boas verdades a ele, mas Jessica agarrou meu braço. Mia, não, ela sussurrou. Se isso virar uma briga, seremos nós a perder. Dei um suspiro profundo e trêmulo. Ela tinha razão. Éramos apenas 3. Estávamos em menor número e em desvantagem. Nossa rebeldia claramente tinha enfurecido o chefe. Ele não esperava que fôssemos bater de frente. Ele anunciou que levaria todo o resto da equipe para um jantar luxuoso de frutos do mar, nos excluindo de propósito. Quando vocês 3 aprenderem a ser funcionários obedientes, podem vir me procurar. Ele zombou. E depois passou o braço em volta da esposa e foi embora. Kevin os observou ir com a mandíbula tensa. É isso. Não posso mais trabalhar aqui. Eu me demito. Jessica suspirou. Uma empresa rival está tentando me recrutar faz tempo. Talvez seja a hora de dar uma ligada para eles. Ouvindo que essas duas potências estavam prestes a entrar no mercado, vi uma oportunidade. Sob o princípio de não deixar um talento incrível ir para um concorrente, abri meu sorriso mais encantador. Kevin, Jessica, eu disse docemente. O que vocês achariam de vir trabalhar para a empresa da minha família? Posso garantir pessoalmente o dobro do salário e das comissões. A empresa da minha família era uma corporação de capital aberto, muito maior que a firminha do Richard. Depois da formatura, meu pai queria que eu começasse lá, mas eu tive uma ideia equivocada de querer fazer um nome para mim mesma sem a ajuda dele. Mas eu via as coisas claramente agora. Eu iria herdar o negócio eventualmente de qualquer maneira. Então, qual seria o problema em começar um pouco mais cedo? Imediatamente liguei para o meu pai e expliquei a situação do Kevin e da Jessica. Ele ficou tão empolgado que parecia que ia chorar. Minha garota querida, ele exclamou. Você acabou de trazer para a empresa 2 galinhas dos ovos de ouro. Ele autorizou a contratação deles na hora, prometendo dobrar seus salários e comissões, assim como eu havia oferecido. Kevin e Jessica eram pessoas práticas. Eles concordaram em renunciar assim que o retiro terminasse e começar na empresa da minha família. Toda a aprovação forjou um vínculo poderoso entre nós 3. Mesmo pagando do nosso próprio bolso, nos divertimos de forma fantástica em Miami. Nos 2 dias seguintes, como não fomos nos rastejando de volta para eles, Richard e Brenda começaram a postar bobagens passivo-agressivas em suas redes sociais. Funcionários gratos são os melhores funcionários. Sou tão abençoado por ter uma equipe assim. Os comentários eram uma fossa de bajuladores. A empresa nos dá o nosso sustento. É claro que deveríamos ser gratos. Exatamente. Como exemplo, só vou aceitar metade da minha comissão de agora em diante. Algumas pessoas são apenas cobras ingratas. Elas partiram o coração do chefe. Lendo os posts deles, eu só conseguia rir. Sem nós 3, a empresa teria ido à falência anos atrás. Não haveria comissões para eles recusarem virtuosamente. As indiretas mesquinhas deles não nos incomodaram nem um pouco. Na verdade, curti alegremente todas as postagens. No dia em que o retiro terminou, nós 3 chegamos cedo ao aeroporto. Mas quando tentamos fazer o check-in, a companhia aérea nos disse que não tínhamos passagens de volta. Fiquei no chão. A empresa havia reservado passagens de ida e volta para todos. Como os nossos voos de volta podiam ter sido simplesmente cancelados? Bem naquele momento, Richard e sua comitiva entraram de forma imponente no terminal. Jessica marchou direto até eles. Brenda, você cancelou as nossas passagens? Brenda sorriu docemente. Cancelei. E daí? Vocês 3 são tão ricos que podem pagar hotéis 5 estrelas. Certamente uma passagenzinha de avião não é nada para vocês. Nossa empresa é pequena, sabe? Temos que economizar onde pudermos. Essa foi a coisa mais baixa que você poderia fazer. Eu rebati. Mesmo que você fosse cancelar, deveria ter nos avisado. Todos os voos de volta para Nova York estão lotados. Como devemos chegar em casa? Como vocês vão para casa não é problema nosso, zombou Richard. E serei claro, se não estiverem em suas mesas amanhã de manhã, descontarei 1 mês de salário de cada um de vocês. Ele fez uma pausa dramática. No entanto, como tenho um coração muito generoso, se vocês concordarem com os novos regulamentos de vendas da minha esposa, eu posso estar disposto a dar a vocês alguns dias extras para encontrarem um voo. Isso não são regulamentos, são loucuras, estourou Jessica com a voz tremendo de raiva. Me mostre uma outra empresa em Nova York que trate sua equipe de vendas assim. Richard, eu estou com você desde o começo. É assim que você trata uma funcionária leal? Não ouse usar a carta da funcionária leal, gritou Brenda. E daí? O seu vínculo com o meu marido é mais forte do que o meu? Essa é a nossa empresa. Nós fazemos as regras. Você é apenas uma vendedora. Vendedores como você se acham aos montes por trocados nesta cidade. Quem você pensa que é? As palavras de Brenda foram tão vis que Jessica ficou pálida. Kevin parecia que ia dar um soco na cara do Richard. Eu segurei os 2, respirando fundo.